Pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 23, ainda sobre multiplicação de números racionais na representação decimal. Bom, como eu já havia dito na última aula, essa aula e a anterior, vamos tratar de multiplicação dos números racionais na representação decimal. Na última aula, nós iniciamos o que é o procedimento de compensação, ok? Bom, o que consiste? Sempre que eu multiplico ou divido os fatores, quem são os fatores? Os números que estão sendo multiplicados. O meu produto, ele também vai ser multiplicado ou dividido por esse tanto. O que é o produto? O resultado da multiplicação. Falando de outra maneira, se eu multiplico alguns números ali, estão sendo multiplicados por qualquer número, o resultado também vai ser multiplicado por esse número. Baseado nisso, nós podemos identificar uma regrinha básica, que é o que a gente usa normalmente na multiplicação de números racionais na representação decimal, que deixa a coisa mais prática, não precisa ficar fazendo compensação e tal. Ela é feita, mas de uma forma indireta. Então vamos entender como que isso funciona. Bom, pessoal, primeiramente, nós vamos observar aqui como funciona o método de compensação na multiplicação. Só que o nosso objetivo agora é identificar um certo padrão que acontece sempre que eu faço a compensação na multiplicação com decimais, ok? Quero que vocês prestem bastante atenção. E eu já tenho aqui algumas já feitas aqui, né? Vamos começar por essa coluna. E eu quero que vocês tentem identificar qual que é o padrão, qual que é a regrinha básica, sempre que eu multiplico números na forma decimal. Tá? Eu vou parar de falar número racional na forma decimal, que, né? Bom, mas vamos lá. Olha o primeiro ali em cima. 15 vezes 25, já está o resultado. 375. 15 vezes 2,5. 37,5. Então, ó, foi multiplicado por 10 o 2,5. E o resultado, a gente pega o normal lá de cima, dividido por 10. Ok? Foi a compensação feita ali. 15 vezes 0,25. Também nós temos uma compensação aqui, ó. Era 0,25. Então, 0,25 é como se fosse 25 dividido por 100. E meu resultado final dividido por 100. Enquanto no último, 15 vezes 0,025. O resultado foi dividido por 1000. Vocês conseguem identificar algum padrão aqui? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, gente. Então, a compensação foi feita normalmente. Quero que vocês observem aí e vão pensando enquanto eu vou falando. Quero que vocês observem que a compensação foi feita normalmente. Dá para vocês fazerem aí bonitinho. Se vocês quiserem fazer com calculadora, testar. Ok, a resposta está tudo certo. Será que existe algum padrão básico? E aí? O que vocês acham? Vamos para outro exemplo. Mesma coisa, 9 vezes 135 já tem o resultado ali, ó. Quando fez 9 vezes 3,5, meu resultado dividido por 10. Aqui, ó, fiz vezes 100 para tirar a vírgula, resultado dividido por 100. E aqui por 1000. Ok, gente, vou passar a colinha para vocês. Observem que
a quantidade de algarismos na parte decimal do número, aqui ó, no de vermelho aí que eu fiz de vermelho, é a mesma quantidade de números nas casas decimais no resultado. Vê, ó, 2,5 eu tenho apenas o 5 na parte decimal. No 37,5 eu tenho somente um algarismo na parte decimal. No 0,25 eu tenho dois algarismos na parte decimal. O mesmo acontece no resultado final. O último, 3 algarismos na parte decimal e o resultado, a mesma quantidade, 3 algarismos. Então, gente, o mesmo vale para o item B. Eu quero que vocês observem isso. A quantidade de algarismos na parte decimal que eu tenho aqui na parte decimal, nos fatores, vai ser a mesma quantidade no resultado. Eu vou passar mais uns exemplos, que vai ficar mais claro isso aqui. Ó, eu já tenho o resultado ali ó, de 14 vezes 24, 336. Se eu já tenho o resultado daquele, eu consigo fazer esses outros sem precisar fazer conta nenhuma. Então eu sei que aqui vai dar 336, só que com um porém. Ó, tem um algarismo na parte decimal aqui, então vou ter um algarismo na parte decimal. Um algarismo apenas. Acabou. O outro exemplo, 14 vezes 2,4, mesma coisa. Aí eu vou contar quantos algarismos eu tenho na parte decimal. 1. Então, um só na parte decimal, coloca vírgula. Espero que esteja dando para vocês entenderem. E o último, mesma coisa. Ó. Vou até fazer ele maior aqui. E mais coloridinho. Nossa, que horror. Bom, e agora eu tenho um algarismo na parte decimal aqui e um aqui. Então eu junto. No total eu tenho dois algarismos na parte decimal. Então, juntando dois algarismos, minha vírgula vem aqui. Olha que bonitinho. Viu como não é difícil, gente? É só contar quantos algarismos eu tenho na parte decimal. Conta lá, faz a multiplicação como se não tivesse vírgula. Multiplica normal como se não tivesse vírgula. E você vai fazer a compensação contando quantos algarismos tem na parte decimal. Vai ser a mesma quantidade no resultado final. Ok? Vamos para mais um exemplo. Ó, e esse aqui eu já coloquei o resultado, esqueci de tirar. Produto de 25 vezes 13 é 325. Era para... Tá, deixa. Bom, olha aqui, gente, ó. Então, todos os meus resultados vai ter, você observa que todos ali, ó, são os mesmos fatores, só que com a vírgula em posições diferentes. A compensação é do mesmo jeito, ó. Duas casas decimais. Aqui eu tenho 4 casas decimais nesse caso. A gente completa com zero. Eu vou até colocar ele aqui bonitinho. A gente sabe que 25 vezes 13 é 325, certo? E eu preciso de 4 números na parte decimal, 4 algarismos. Então tem 1, 2, 3, 4. Minha vírgula estaria aqui. Certo? Nesse caso, já achei onde que está a vírgula. Eu completo
com zero os espaços que ficaram faltando, que é o resultado que nós temos aqui. Não é difícil, viram? Vamos voltar para o azul aqui, ó. Duas casas decimais, duas casas decimais, duas casas decimais, duas casas decimais. Então, gente, não tem mistério isso aqui, tá? É muito simples, é muito tranquilo, é muito de boa, ok? Faz a multiplicação normal, finge que não tem vírgula e compensa no final. Nosso tempo, eu vou fazer aqui bonitinho, tentar fazer, né? A gente vai multiplicar, ó, 3,5 vezes 0,12. Como se não houvesse vírgula. Eu vou colocar a vírgula, mas a gente vai fazer como se não houvesse. Então, na multiplicação, tanto faz a posição que a vírgula está. Aqui não tem problema, não tem importância isso. Na adição e na subtração, a vírgula tem que estar embaixo uma da outra, tá? Na multiplicação não tem essa necessidade. Bom, então vamos fazer normal. Finge que não tem vírgula. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. Acredito que vocês fazem colocando maisinho aqui, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Viu? Finge que a vírgula não existe. Vou até cortar elas aqui, ó. Como se ela não existisse. Então, nosso resultado final vai ser... Ah, e o zero? Multiplica o zero? Não precisa, nesse caso não precisa. Aqui, ó, não precisa. Se o zero tivesse aqui, ó, aí você ia ter que multiplicar o zero. Como ele está lá no comecinho, sem problema. Então, meu resultado final vai ficar 0, 7, 5, 12, sobe 1, 4. E a vírgula de vermelho. Agora sim, terminar uma conta bonitinho, a gente vai contar as casas decimais. Eu tenho uma, vamos ver outra cor aqui. E aqui eu tenho duas. Então a minha vírgula vai estar aqui. Bom, tá pronto, terminei. Completo com zero. Os espaços que ficaram faltando. Tá aqui o nosso resultado. 0,420. Então, gente, percebam que não é difícil, não é complicado. É uma multiplicação normal. Uma multiplicação como vocês já aprenderam, como vocês sabem fazer. E você só vai lembrar que tem vírgula lá no final. E como? Você só vai contar os algarismos na parte decimal, quantos são, e meu resultado vai ter a mesma quantidade. Ah, ficou faltando espaço. Completa com zero. Ok? Espero que vocês tenham entendido, gente. Isso foi nossa aula. Só vou conferir para ver se eu não fiz a conta errada, né? O professor também erra, viu, gente? Não, parece que está certo. Se eu tiver errado, vocês me corrigem depois. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Multiplicação de números decimais. Espero que vocês tenham entendido. Tenham os bons estudos em casa, gente. Resolvam as atividades conforme forem propostas. E é isso aí, gente. Ficou alguma dificuldade, pergunta, conversa com o tutor. Chama o tutor aí, ó. Ô, professor, ô, professora. Não sei como é que faz, né? De boa, gente. Vai dar certo. Então, gente, até a nossa próxima aula. E bons estudos.